Boa tarde a todos. Que a luz e a paz de Jesus nos envolvam, nos ampare e fortaleça hoje e sempre. Primeiro, quero agradecer à nossa casa pela confiança e por mais esta oportunidade de estudo. E eu vou iniciar a palestra de hoje falando um pouquinho sobre Jesus. Desde o início dos primeiros povos na Terra, Jesus, o nosso divino amigo, acompanhou todas as etapas da evolução humana. E vendo a necessidade dos povos, de tempos em tempos, ele enviava mensageiros, missionários, com o objetivo de trazer mensagens confortadoras da bondade de Deus, de acordo com o entendimento da humanidade daquela época. Temos, por exemplo, Krishna, Buda, Confúcio. No Ocidente, vieram grandes mensageiros como Abraão, Isaac, Moisés, Malaquias, entre tantos outros. E através deles, vieram preciosos ensinamentos. Receberam a base dos princípios de fraternidade, da moral e da prática do bem. Já no tempo de Jesus, apesar do povo ser eminentemente crente nas coisas do espírito, era limitado pela ausência dos valores morais. Ainda não havia a compreensão de um Deus amoroso, só havia o temor de um pai intransigente e rigoroso que punia. E a vinda de Jesus à Terra teve por objetivo ensinar as leis de Deus, ensinar a amar, a perdoar. Jesus desejava transmitir a mensagem da Boa Nova, nos apresentando um Pai compreensivo e misericordioso. E para isso ele veio até nós, e pelo seu profundo amor pela humanidade, vivenciou e exemplificou cada gesto, cada palavra e cada ensinamento ao longo de suas pregações. Conhecedor de nossa fraqueza moral e ignorância, ensinava de maneira simples, através das parábolas, que são histórias singelas e comparativas. Observador, Jesus anotava na memória os menores fatos do cotidiano, onde ele recorria para criar as histórias, usando os acontecimentos do dia a dia para tornar compreensíveis os seus ensinamentos. Ele contava em forma de alegoria importantes verdades de cunho moral. E hoje eu vou falar sobre a parábola do joio e do trigo. O reino dos céus, disse Cristo, é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os servos dormiam, veio um inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos ao dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no campo? De onde, pois, vem o joio? E ele lhes disse: Homem inimigo é que fez isso. Os servos continuaram: Queres então que o arranquemos? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis juntamente com ele o trigo. Deixai crescer ambos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Esta parábola está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24, 30. O reino dos céus é uma figura de linguagem usada por Jesus e que se refere ao estado de espírito daqueles que põem em prática as leis naturais impressas por Deus em nossa consciência. A lei de justiça, de amor e de caridade. O reino dos céus, a que Jesus se refere, estará dentro de nós, quando assimilarmos estas leis, combatendo a mesquinhez e a ignorância dentro de nós mesmos,
até a extinção do mal nos círculos da própria natureza. É a conquista da felicidade cultivada com bons atos, dignidade e pureza interior. Um homem que semeou é o Jesus Cristo, a mais notável personalidade que pisou o solo deste planeta desde os primórdios da humanidade. E o trigo é o seu evangelho de luz e amor, com os ensinamentos das leis divinas, que nos mostra os meios para corrigirmos nossas imperfeições. O campo somos nós, a humanidade, espíritos encarnados e desencarnados, em processo de aprendizado, buscando o aperfeiçoamento num planeta em evolução. E à medida que evoluímos, descobrimos a necessidade da seleção entre os valores morais e materiais. E isto o Mestre Jesus mostrou, vivendo, pregando e exemplificando o amor entre os homens. Enquanto os servos dormiam, veio o inimigo. Simboliza as nossas próprias fraquezas, paixões e vícios que ainda temos. São as perigosas infiltrações do mal. Quando menos esperamos, somos envolvidos pela trama de nossas próprias imperfeições, despertas pelos inimigos, que são as facilidades que nos cercam e que podem desviar-nos do bom caminho. Aí lembramos da recomendação de Jesus: vigiai e orai, para não cair em tentação. Devemos vigiar sempre nossa alma, nosso pensamento, olhando para dentro de nós, em busca destes inimigos. Quais são esses inimigos? O egoísmo, orgulho, vaidade, desânimo, medo e tudo o que possa causar perturbação mental. O joio é caracterizado por uma erva daninha, que representa a imperfeição errada, a interpretação errada dos ensinamentos de Jesus. É a ação contrária ao bem e que pode ser semeada enquanto estamos desatentos. Mais uma vez, a importância da vigilância recomendada por Jesus, para que nossa consciência não seja contaminada pelo mal. É um trabalho individual no aprimoramento de nossos sentimentos. Jesus poderia ter escolhido outra semente para ilustrar essa parábola, mas o joio é uma erva daninha muito parecida com o trigo e se desenvolve no meio dele. Na vida, também encontramos ações infelizes ao lado de grandes realizações humanas. E quando Jesus recomendou que deixasse o crescimento simultâneo dos dois, demonstrou a sublime tolerância celeste na vida terrestre. Deixa que bons e maus convivam, e assim, com o nosso livre-arbítrio, podemos escolher entre um e outro. Isto nos remete também à lei de causa e efeito. Todos somos livres para semear. A colheita, porém, é obrigatória. Devemos saber o que semear, e a luta da vida, como processo educativo, nos oferece contínuas oportunidades para semearmos o bem, evitando assim o mal. Querem então que o arranquemos? Perguntaram os servos, ao que o Senhor respondeu: não, deixai-os crescer até a ceifa. Não obstante a infinita bondade de Deus, chegará a hora da ceifa, quando o joio será então separado do trigo. Os servos citados na parábola são os trabalhadores da seara divina, instrumentos utilizados por Jesus e subordinados à lei do amor. A ceifa representa o momento em que a criatura colhe o que plantou. O joio, ao brotar, é muito parecido com o trigo. Assim somos nós. Exteriormente, somos todos parecidos. Mas na hora da produção dos frutos, em que será perfeita a distinção entre ambos, já não haverá perigo de equívoco. Será ele, então,
atado em feixes e queimado. E isso acontecerá com a humanidade. Aproxima-se o dia em que a Terra vai passar por profundas modificações fisicamente e socialmente para se transformar num mundo regenerador, mais pacífico e feliz. A Terra está evoluindo na medida em que nós, os seus habitantes, evoluem. Quando Jesus disse que o joio deve ser atado em feixes e levado para ser queimado, quis dizer que muitos espíritos ainda não possuem um grau de evolução suficiente para permanecer neste planeta, pois ainda se deixam levar pelos vícios. De novo, o ódio, o egoísmo, o orgulho, o materialismo. Então, estes espíritos serão exilados para mundos inferiores, onde terão novas oportunidades de aprendizado para corrigir suas faltas, para evoluir. Os que ficarem herdarão uma terra mais fraterna, equilibrada e higienizada em sua aura astral, onde reinará a paz aos homens de boa vontade. Na codificação, Allan Kardec soube identificar as ideias falsas que havia sobre a espiritualidade em sua época. Ele as queimou, assim como o joio. Com a sua racionalidade e a clareza da sua argumentação, as informações dos espíritos superiores, ele as colheu ordenadamente e didaticamente nos celeiros de suas obras, para que ficassem ao alcance da humanidade. Ele foi, sem dúvida, um verdadeiro celeiro encarnado. Irmãos, sejamos no mundo a semente de trigo, crescendo sob as bênçãos de Deus, para que nos transformemos em filhos do reino dos céus, cumprindo as leis divinas, fazendo prevalecer o espírito de fraternidade e principalmente o amor, o único sentimento capaz de resolver as questões sociais e estabelecer a paz no mundo. Praticando o bem, estaremos dando expansão ao que há de divino em nós e, em consequência, experimentando a felicidade plena, confiando em Jesus, crendo em suas promessas e contando com a sua proteção, principalmente nos momentos de sofrimento, quando se faz necessário separar o joio do trigo, porque o nosso planeta está em andamento para a sua grande transição planetária. Será o momento da ceifa, onde permanecerá apenas o trigo, a boa semente que soube assimilar os ensinos de Jesus. No 6º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade nos alerta para que, vendo o céu, não caiamos nos abismos dos erros. E ainda no 11º capítulo, sobre a lei do amor, o Espírito Fenelon nos diz: para praticar a lei do amor como Deus quer, é necessário que chegues a amar, pouco a pouco e indistintamente, a todos os vossos irmãos. A tarefa é longa e difícil, mas será realizada. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima para a sua transformação social, verá seus habitantes praticarem essa lei sublime, reflexo da própria divindade. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e felicidade durante a vida terrena. A terra, morada de exílio e de provas, será então purificada por este fogo sagrado e nela se praticarão a caridade, a humildade, a paciência, a abnegação, a resignação, o sacrifício. Todas essas virtudes são filhas do amor. E temos ainda, para nos fortalecer e amparar, o Salmo 23, que expressa
a confiança em Jesus, nos dando a fortaleza moral para superar os obstáculos que surgem na nossa caminhada evolutiva. Relembrando este salmo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a tua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Muito obrigada pela atenção de todos, e que a paz de Jesus permaneça em seus corações.